Então, olha só, se você quer aprender a programar através de decorar os códigos, você está fadado ao fracasso. Olá, tudo bem? Boniek aqui e vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque é um assunto extremamente importante, tá? Se você tentar memorizar códigos, você vai fracassar, isso é certo. E muito provavelmente, se você é iniciante na programação, você ficou tentado aí nessa rota, né? Nossa, muitos códigos, vamos decorar tudo aqui. Ai, eu não tô conseguindo decorar. Oh meu Deus, sou muito burro para programação. Não é assim que funciona. Vamos lá, ó. O que é que você vai fazer ao invés disso, tá? Eu vou falar sobre 3 dicas diferentes e a gente vai, nessas dicas, desenvolver esse raciocínio, tá? Vai ser bem simples e você vai entender bonitinho como é que funciona. Seguinte, você tem que, ao invés de ficar tentando memorizar as coisas, já que programação, se você for parar para pensar, se você for parar para analisar, é um emaranhado de códigos que vai fazer determinada coisa. Então, tem código para X, código para Y, enfim, tem código para tudo. Então, se você ficar tentando decorar essa quantidade de códigos, quando você conseguir chegar perto de decorar tudo, o que não vai acontecer nunca, tá? Mas quando você conseguir chegar perto de decorar tudo, mudou a versão. E aí quando muda a versão, simplesmente aquele código que você decorou, ele não existe mais, ele não funciona mais. O código é diferente agora. E agora? Então, não entra nessa rota, tá? Vem por isso aqui. Foca, e aí que vem a primeira dica. Foca em aprender os conceitos. O que é que eu quero dizer com aprender os conceitos? Toda linguagem de programação, ela funciona, né, de modo geral, tá? 95% das linguagens de programação, elas têm os mesmos conceitos, tudo bem? Então, quando você aprende os conceitos, você consegue aprender qualquer linguagem de programação de forma, muito fácil, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho, dando um pouquinho mais de exemplos, tá? Seguinte, quando você está, por exemplo, aprendendo JavaScript, você quer aprender JavaScript. Então, existem aí alguns, 3 conceitos principais que, aprendendo esses 3 conceitos, você consegue abarcar basicamente 95% da linguagem JavaScript inteira, tá? Que é, se você souber como funcionam, como definir vários tipos de variáveis, esse é um dos conceitos, bem simples, tá? Se você souber como funcionam, como definir, como usar, etc., funções no JavaScript, esse é um outro conceito, e como funcionam objetos no JavaScript. Só essas 3 coisas já abarca, basicamente, como eu falei, 95% dos conceitos de JavaScript. Então, quando você for criar os seus sistemas com JavaScript, que você for digitar lá 3.000 códigos, 95% daqueles 3.000 códigos com certeza estão usando um desses 3 conceitos só. Então, vão ser formas e emaranhados de código que vão estar intercalando e usando diversas formas diferentes esses conceitos. Conceito de variável, função e objeto, basicamente, tá? Então, você vai estar usando um objeto para fazer alguma coisa, junto com uma função, definindo uma variável, pegando essa variável, jogando em uma função, pegando essa função e criando um objeto, enfim. Vão ter diversos emaranhados de coisas que no final das contas estão usando conceitos básicos. Então, aí você para pensar, tá, então eu vou focar nos conceitos, vou aprender essas 3 coisinhas e aí vou ficar um master no JavaScript. Se assim funciona? Não. Vamos lá. Por exemplo, quase todas as linguagens, e eu estou falando quase porque, sinceramente, eu não conheço nenhuma que não tenha o que eu vou falar, tá? Mas pode ser que exista. Então, vou falar quase. Quase todas as linguagens, elas têm uma técnica para você, por exemplo, manipular string. String é uma frase qualquer, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma frasezinha lá que eu vou exibir para o usuário e a frase é: a maçã é bonita. Por exemplo, tenho essa frasezinha: a maçã é bonita. Eu tenho uma função que em quase todas as linguagens, essa função se chama replace, tá? Ela pode ter um nomezinho um pouquinho diferente, mas a função é replace, tá? Então, essa função basicamente ela faz o seguinte: ela pega essa frase, a maçã é bonita, e você pode, por exemplo, trocar a palavra maçã pela palavra banana, por exemplo. Então, ao invés de a maçã é bonita, vai ficar a banana é bonita, tá? Tá bom. Na prática, como é que você usa isso no mundo real, em um sistema real? Você vai ter lá, por exemplo, um sistema que ele vai exibir: olá, fulano. O usuário que está logado, por exemplo. Então, seja bem-vindo, fulano, ou então, boa tarde, fulano. Muitos sistemas usam esse tipo de processo. Então,
no sistema não vai estar lá o nomezinho fulano, vai estar alguma outra coisinha. E aí ele substitui o olá, vírgula, o nome da pessoa. Esse nome da pessoa vai ser o nome de quem? Do usuário logado, certo? Então ele tem a frasezinha olá, vírgula, tarará, fulano, por exemplo. Ele tira o fulano e ele põe o nome do usuário logado, por exemplo, tá? Então esse processo de mudar vai ser feito com quem? Replace. Legal? Então, simplesmente, isso independente da linguagem que você está usando, tá? Independente da linguagem, o conceito e a lógica de fazer esse processo é exatamente a mesma. Eu tenho uma frase, eu troco o nome do usuário logado por algum nome, por alguma característica, enfim, por alguma coisa nessa frase, de forma que eu vou ter a frase final dinâmica. Dependendo do nome do usuário, vai aparecer uma frase diferente. Tudo bem? Mesma coisa para a hora, por exemplo. Tá? Então, tem um boa tarde, bom dia, boa noite, que depende da hora. Então, eu uso uma função, conceito 2 de JavaScript, né? Uso uma função para pegar a hora e uso uma variável que vai ter essa frasezinha, boa tarde, bom dia, boa noite. Uso os conceitos de condicional para pegar essa função que tem essa hora e, baseado na hora, eu ponho bom dia, ou então boa tarde, ou então boa noite. Legal? Deu para entender o que eu quero transmitir com essa dica, né? Então, foca nos conceitos que você vai conseguir aprender bem mais fácil, tá? No nosso curso, a gente sempre explica o conceito das coisas. Então, eu não vou só ficar como 99% dos cursos, né? Fazem, essa funçãozinha faz X, então usa essa função quando você precisa fazer X. Essa outra funçãozinha, ela faz Y, então você pode usar ela para fazer Y. Não, a gente não faz assim, por exemplo, no nosso curso. A gente ensina o conceito. Então, tem lá as funções que fazem manipulação de string, por exemplo. A gente ensina elas. Só que nelas eu vou explicando para você como funciona a lógica por trás, como funciona o conceito por trás. Isso faz você aprender os conceitos. E aí você consegue pegar esse conhecimento e aplicar, por exemplo, para uma outra linguagem. Tá? Isso leva para a gente para a dica número 2, que é o Google é o nosso amigo. Sim, quando você for programador em qualquer empresa, você vai ter acesso à internet e tendo acesso à internet, você vai ter como pesquisar as coisas. Então, não precisa, inclusive os conceitos, você não precisa decorar todos os conceitos das coisas. Você vai decorando ao passo que você vai brincando cada vez mais, você vai decorando cada vez mais também, tá? Então, a programação é tipo assim, é tipo matemática. Você sabe quanto é 2 mais 2? Eu garanto que você sabe que é 4, certo? Você precisou fazer a conta? Não, você já fez isso tantas vezes na sua vida que você sabe 2 mais 2 igual a 4. Então, essa continha você já decorou. Agora, se eu te perguntar, quanto é 37 mais 23? Você vai fazer a conta. Muito provavelmente, né? Você não fica usando essa mesma conta o tempo todo. Então você vai fazer a conta. Só que você na aulinha de matemática lá, você aprendeu o conceito de soma. Você sabe como faz uma soma. Então você pega o número 37, o número 23 e aí você faz o que você aprendeu para fazer uma soma. Então pega lá o 3 e o 7, somou, deu 50, show de bola. Agora o 7 e o 3, né, do 37, do 23. Eita, juntou, deu 10. Então eu vou pegar o 1, eu jogo para lá, virou 60, certo? Então você consegue fazer essas contas através dos conceitos que você aprendeu na aula de matemática. Você não vai decorar todas as contas possíveis de serem feitas, eu vou decorar a conta e o resultado. Não, você vai decorar o conceito, você vai aprender o conceito, né? Não é nem a palavra decorar, é aprender o conceito e você usa esse conceito para aplicar o que você precisa. E quando você não sabe, o que é que você faz? Você vai para o amigo Google. Então, como programador, não se preocupa. Aprender, investigar, pesquisar vai ser talvez a maior tarefa que você vai fazer. Você vai fazer mais isso do que escrever código. Se brincar, vai ser pelo menos meio a meio aí esse processo, tá? Então, se prepara para abrir muitas abas durante o seu processo e sua programação que você vai fazer nos seus sistemas. Você vai abrir abas, você vai pesquisar. Quando você parar para olhar, você vai ter uma aba com o seu sistema aberta e outras 15 abas de pesquisas no Google, Stack Overflow, dica de não sei o que, artigo de não sei o que. Tudo isso para você juntar tudo isso, pesquisar coisas que você não precisa decorar, que outras pessoas já documentaram lá e nem elas também decoraram, tá? Então, como eu faço um processo de login com o Laravel, por exemplo?
Então, tem lá na documentação do Laravel o passo a passo para você fazer um processo de login usando o framework do Laravel. Então, o que é que você faz? Ah, vou decorar como faz? Não precisa, tá lá na documentação. Então, você vai lá, olha e acabou. Com o tempo, claro, você vai se acostumando. Algumas coisas você não precisa mais ficar pesquisando. Contudo, não tenha medo e nem tenha preocupação de estar pesquisando as coisas, tá? Não tem problema nenhum pesquisar, como eu falei. Google é o seu amigo. Use ele, tá? Google ou, enfim, qualquer que seja a forma de pesquisa que você esteja usando, usa ela, não se preocupa com isso, tá? Você não tem que aprender tudo, decorar tudo, como eu já falei. Então, vamos lá. Dica número 3 e extremamente importante também, tá? Programação, ela tá sempre evoluindo, sempre. Então, até os conceitos que você aprendeu hoje, você com o tempo, né, esses conceitos eles mudam menos, tá? Mas eles ainda assim mudam. Então, processo para como um servidor funciona é algo que teoricamente seria, não vai mudar nunca, né? Como um servidor funciona, muda. Então, o conceito de como um servidor funciona, com o tempo ele vai evoluindo. Isso faz com que a sua profissão de programador, ela nunca acabe o aprendizado. Não vai ter momento nenhum na sua vida em que você vai dizer, pronto, agora eu aprendi tudo que tem para aprender de programação, não preciso mais aprender nada. Isso não existe, tá? Você vai estar sempre aprendendo, sempre, sempre, sempre. Para toda a eternidade, você vai estar sempre aprendendo, sempre se reciclando, e isso é que é legal. Você sempre vai estar pegando conceitos antigos que você já aprendeu, você vai estar comparando com conceitos novos, por exemplo, de tecnologias novas, de formas alternativas de fazer aquela mesma coisa, porque existem várias formas de fazer a mesma coisa, tá? Então, você pega o conceito, aplica e compara com o novo, você vê qual que está mais eficiente para você, para aquele projeto específico, e você vai, com o tempo, acumulando esses conceitos, acumulando essa experiência. Isso que muda de um programador iniciante para um programador mais experiente. Ele já viu vários conceitos, ele já comparou conceitos, então ele consegue fazer um panorama. Ele já evoluiu no conhecimento dele junto com a tecnologia que está evoluindo a todo momento. Legal? Então, põe isso na sua cabeça, tá? Nunca você vai aprender tudo, nunca você vai ter aprendido tudo o que precisa sobre programação. É um processo contínuo, constante e que nunca vai parar. Beleza? Então, resumindo o nosso videozinho, foca em conceitos, não tenta decorar código, tá? O HTML, por exemplo, que é a primeira coisa que a pessoa tem contato, né? O HTML, CSS, enfim, eles têm vários nomezinhos de propriedade. Então, por exemplo, se eu te pergunto agora, como é que você põe um texto em negrito com CSS, por exemplo? Para você colocar um texto em negrito, tem um nomezinho de uma propriedade, né, que você põe, e ela não é tão intuitiva assim. Então, o iniciante, ele esquece bastante, inclusive, um simples processo de colocar um texto em negrito. O que é que você faz? Você vai no Google e você pesquisa como colocar um texto em negrito com CSS. Eu garanto que talvez no primeiro resultado você já vai ter essa resposta. Font weight, bold, ou enfim, a taxa de negrito que você quiser. Mas o nome da propriedade é font weight. Como é que eu sei e não precisei pesquisar agora, por exemplo, aqui para falar para você? Porque eu já usei isso tantas vezes que eu já decorei, entre aspas, né? Eu memorizei, entre aspas, também, como é que é e qual é essa propriedade. Mas se eu tiver uma propriedade que, por exemplo, tem uma que eu posso te dizer agora que eu sei que ela existe, mas eu não sei se você tirar a internet de mim aqui agora e me botar para fazer, eu não vou ter como saber porque eu não decorei ainda essa propriedade, que é como é que eu faço para, com CSS, colocar, tem uma sequenciazinha de 2 ou 3 propriedades que você tem que colocar para, por exemplo, o texto, quando ele passar do espaço, automaticamente o CSS vai colocar 3 pontinhos para ele ficar do tamanho que tem que ser e o restante ele é ignorado e ele coloca 3 pontinhos. Eu sei mais ou menos, é text, ellipses, uma coisa assim, mas eu não sei exatamente qual é a propriedade. Então, se eu precisar fazer isso, o que eu já precisei várias vezes, o que é que eu faço? Vou no amigo Google e ele vai me dizer para mim como é que faz isso. Legal? Então, foca nos conceitos. Eu sei o conceito, eu sei que existe como fazer isso, por exemplo, com o CSS. Eu uso o Google, que ele é meu amigo, dica 2, né? Para ele me ajudar nesse processo. Não vou precisar ficar decorando tudo, apesar de eu ter a cabeça grande, mas eu não decoro tudo não. E
sei que a programação ela continua evoluindo. Então, até esse conceito, por exemplo, com o tempo, ele pode evoluir, pode surgir uma outra técnica de CSS mais efetiva para fazer esse processo dos 3 pontinhos, né? E aí eu vou reaprender e vou aplicar nos meus novos projetos, por exemplo. Tudo bem? Espero que tenha te ajudado e te motivado, principalmente, a continuar na sua jornada seguindo um caminho um pouco mais linear, um pouco mais com melhores chances de você conseguir ter sucesso, porque decorando o código não vai ser. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comenta aqui o que é que você achou, comenta aqui o que você vinha fazendo, o que você vai fazer a partir de agora, tá? E se inscreve no canal, claro, se não for inscrito, o que você está fazendo aqui ainda? Se inscreve no canal, tá? Então, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.